possível, vai estar aí na tela, Marcos capítulo 4, versículo de 1 ao 8. Eu vou ler um, a igreja lê outro, tá certo? E a gente vai aí ler na tela, porque todo mundo lê igual, tá certo? Depois a gente volta para a palavra. Pode ser assim? Amém? Então vamos lá. O versículo 1 diz assim: E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar, e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. A igreja. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. A igreja. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E caiu as aves do céu e a comeram. E caiu uma parte do terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. A igreja. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, cresceram, sufocaram-no e não deram fruto. A igreja. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, e bom cresceu, e uma produziu 30, e outra 60, e outra 100. E aí, irmãos, começando pelo contexto dessa realidade, você vai ver no capítulo 3 que Jesus ele tinha curado um homem da mão ressecida ou atrofiada. E ali os fariseus se juntaram junto com os eruditos, os herodianos, para perseguir Jesus. Então agora a sinagoga estava sendo um espaço delicado para Cristo. E aí ele vai para a beira do mar, ou beira do rio, beira do lago, como ontem Maria falou. E ele vai e ele pega ali um barco, senta. Eu até coloquei aí, ó. Pode colocar, Vitória. Mais ou menos essa figura aí. O Senhor começa a ensinar a multidão. Então o objetivo de Cristo era se relacionar com o homem de uma forma próxima. Eu disse aqui domingo que Deus, Jesus traz na sua trajetória essa proximidade com o homem, essa graça revelada de estar ali perto, bem pertinho, de uma forma íntima, de uma forma simples, que isso, para quem diz ser rei, para quem vem salvar um povo, era muito contraditório para a mente humana naquela época. Então as pessoas esperavam um Cristo que vinha subjugar Roma, um Cristo que vinha como guerreiro, um Cristo que vinha fazer valer ali aquela batalha, aquela guerra, e de repente Cristo vem com essa simplicidade de ensinar, de falar das coisas do reino, de trazer esperança para o aflito. E aí ele senta e começa a ensinar. E aí esse contexto era Jesus agora, já que as sinagogas estavam fechadas, já que as portas estavam se resumindo, ele fazia aquele momento ali como que o barco fosse o seu altar, e aquele público ali, ele ministrando, ensinando a palavra. Sabe por que a igreja do Senhor ela tem dificuldade em vir para os ensinos, em buscar o estudo da palavra? Porque aprender requer um esforço maior, uma atenção, uma disponibilidade. Eu tenho falado muito sobre um coração ensinável. Primeiro, para mim aprender, eu preciso entender que eu preciso abrir o coração para que aquilo que eu vou ter contato possa acessar a minha mente, possa acessar a minha vida e fazer frutificar. E aí nós vamos ver que o contexto, ele chega e fala para a multidão, ele estava ensinando muitas coisas acerca do reino. Igreja, nós temos que lembrar qual é a nossa função nessa terra. É ensinar a palavra para que pessoas sejam rendidas ao Senhor, que elas sejam transformadas, que elas sejam regeneradas, e que verdadeiramente o ensino da palavra ela venha trazer essa mudança de vida para quem ouve. E aí nós vamos ver as dificuldades que vai existir para que essa palavra seja retida.
Por isso que o Senhor chega dando a parábola do semeador. E aí ele estava discutindo para uma multidão, falando e discussando. Ele estava ensinando muitas coisas acerca do reino. E ele falava através de parábola. O que eu acho mais interessante é que você vai ver no versículo, se não me engano, 4, que ele fala que ele falava para alguns, versículo 4, versículo de número, aliás, mais na frente, ele fala que quem tem ouvidos ouça, e diz que alguns não iriam entender, eles não iriam, versículo 12, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que em qualquer momento eles não se convertam e os seus pecados sejam perdoados. Então é necessário que você ame, abra o coração, tenha desejo de que o que você está ouvindo seja acessível ao seu coração. E esses que o Senhor fala aqui nesse versículo, não é que ele está dizendo que eles não eram dignos de salvação, não. Ele estava dizendo que a dureza do coração deles, aquela dificuldade, a incredulidade, a malícia que eles tinham, não permitiu que eles fossem acessados pela palavra. Então é muito difícil você falar com alguém que não está aberto a ouvir, que não quer compreender, que não quer entender, que não quer perceber aquilo que nós estamos falando. E aí você vê que dentro dessa realidade, dessa narrativa, é possível perceber que ele usa agora situações do cotidiano para falar para aquele povo ali. Então, o que eu acho mais tremendo através da palavra de Deus é que Deus se relaciona com o homem a partir da sua linguagem. Nós vamos ver quando a gente estuda, tem algumas falas que elas não são de fácil compreensão. Mas você vai buscar o contexto, você vai estudar e você vê que Deus está se aproximando cada vez mais da linguagem do homem para que a gente o entenda, para que a gente perceba, para que a gente não tenha dúvida. Mas como é que você vai ser alcançado, essa palavra vai cair numa terra boa, se realmente você buscar discernimento através da ação do Espírito Santo? Glória. Toda vez que vai se ler a palavra, precisa estar alinhada à oração. Sim ou não, igreja? Não tem como você ler a palavra sem orar, sem buscar discernimento espiritual. Os príncipes dos pregadores, ele fala em algum momento que se todo pregador bem soubesse, era 30 minutos de oração para 5 minutos de palavra. Olha que diferença. Tem muita gente passando horas lendo a palavra e 5 minutos de oração. Mas precisa ter um equilíbrio entre a oração e a palavra. E o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento. E aqui nós vamos ver, seguindo aqui, que dentro dessa parábola existem algumas figuras que a gente precisa parar para entender. Estamos falando de um semeador. Cristo chega falando do semeador e a semeadura. Então tem 3 itens, eu coloquei aqui para a gente pensar. Em primeiro lugar, a semente é a representação da palavra de Deus. Quando você lança uma semente, quando você lança a palavra, ela cai em um solo. Quando você fala alguma coisa para alguém, irmãos, a palavra tem peso. A palavra gera vida. É verdade. A palavra liberta. A palavra quebra cadeias. E você vai ver aqui que essa semente, ela representa a palavra. Às vezes, eu disse outro dia uma coisa, eu trabalho, você sabe que eu sou psicóloga, eu trabalho com pessoas, faço clínica. E às vezes a gente diz algo que acha que não vai ter tanto peso. E aquilo ali muda, vira, sabe, a chave vira. É uma mudança, você passou ali dias trabalhando com aquela pessoa, mas uma coisa que você disse teve um peso e a chave virou e a porta se abriu. Então, nós somos a igreja, nós estamos sendo o tempo todo convocados por Deus para ser essa pessoa que vai lançar a semente e essa palavra, ela vai cair no solo. Aleluia. E aí depende do homem que recebe essa palavra, como ele recebe, que nós vamos ver mais à frente. Segundo, nós vamos ver a segunda figura, o semeador, é a figura do próprio Cristo e todo aquele que prega o Evangelho. Irmãos, o maior pregador que existe em todo o mundo é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Messias. Se nós somos, pelo menos eu, Francisca, dentro do que eu percebo, do que eu busco entender, segundo Paulo. Mas Jesus é a figura extraordinária de falar ao homem, de falar aos corações do homem. É tanto que quando você vê que um dos soldados lá, ele tinha ordem de prender Jesus, mas quando chega lá, ele fala,
ele fala de uma forma que não dá. Como é que nós vamos? Tem palavras que deixam o coração ardendo. E nós somos a igreja, nós não só recebemos, como nós transmitimos essa semente, lançamos no solo. E aí nós somos esse povo que prega essa palavra. Terceiro lugar, o solo é o coração dos ouvintes da palavra. Irmãos, imagine quantos corações nós estamos aqui. Nós estamos aqui, e eu disse ontem, a gente conversando sobre unidade, a gente precisa amadurecer o suficiente para entender. Aonde tem gente, não existe 100% de unidade. Verdade. Não existe. Eu estou dando uma palavra e 100% da igreja recebeu na totalidade, entendeu na totalidade. Não, irmão. Cada um tem uma percepção. Cada um está se posicionando de uma forma para lidar com aquilo que ele está ouvindo, que ele está percebendo. Então ninguém tem como garantir de que o público vai ser 100% unânime naquilo que está ouvindo. Mas eu acredito que nessa noite nós vamos examinar o nosso coração, segundo a palavra, e nós vamos também entender essa função de alcançar o coração dos outros, das pessoas que estão ao nosso redor. Glória a Jesus. E essa palavra, eu quero começar a explicação para a gente realmente pensar junto aí e gastar algum tempo com versículos também. E aqui você vai ver, em primeiro lugar, o Senhor diz assim, ó: enquanto lançava semente, parte dela caiu na beira do... Parte dela o quê? Caiu na beira do caminho. Então vamos lá, vamos pensar. Tá lá, eu não sou especialista em solo, mas a gente observa desde criança, já tem avós, tem pessoas da família que moram no interior, vê algumas coisas. E também se pesquisar. Então o semeador ele está lá. Hoje o avanço permite até que as sementes sejam lançadas nos solos de outra forma. Mas naquela época tinha que ser lançado à mão. E aquele semeador ele ia lançando a semente com a mão no solo. E tinha algumas partes do campo que o arado não alcançava. Então ele usava aquelas partes do campo para ele andar dentro daquela plantação, lançando a semente no solo preparado. E aí aquela parte onde o arado não alcançava era a parte que tinha o solo rochoso, ficava endurecido, e as sementes caíam lá. Ele está dizendo aqui, ó: enquanto lançava a semente, parte dela caía à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então naquela época as sementes ficavam ali, logo as aves corriam e se alimentavam. Então aquela semente serviu de alimento para as aves. E você vai ver que o Senhor fala aqui abertamente. Depois que a multidão se dispersa, o Senhor fica só com os discípulos. Ele fala da parábola para todo mundo, todos que estavam ali, mas a explicação ele só dá para os discípulos. Irmãos, sempre que for se referir às coisas de Deus, não vai, a intimidade, aquilo que é mais profundo, não vai ser multidão que vai estar interessada nisso. É só os mais próximos de Deus, os que têm sede de Deus, os que querem buscar a Deus. E aí, explicar requer a atenção do outro. Que uma multidão, lá imagina a multidão, que agitação tem. Um fala de um lado, outro está desapercebido, outro, sei lá, está com fome, outro, cada um tem uma situação. A multidão, ele fala, conta a parábola do semeador, e aí dentro desse tempo, interagindo com os discípulos, agora ele vai explicar essa parábola. E o que nós vamos entender, ele vai dizer aqui no versículo, né? Ele explica abertamente que vendo, versículo número 13, disse ele: não entendeis a parábola, como podeis, pois, entender as outras coisas? Ele está dizendo, você precisa ir crescendo no entendimento. Se você não entender essa parábola, como é que você vai entender as outras coisas? É a mesma coisa eu explicar uma coisa mais simples para você e você não entender. Ele diz assim, você precisa entender isso aqui para que o teu entendimento seja ampliado para as outras coisas. Amém, igreja? Aleluia! E aprender requer atenção. Requer olha, irmãos, o ensino da palavra, ele é fundamental para o crescimento da igreja. E o ensino não é nada agradável no sentido de chamar a atenção, porque não há o dinamismo de uma pregação.
Eu tenho um tom de voz elevado, isso é próprio, não precisa nem de microfone para falar. Mas a pregação ela tem um dinamismo, ela tem algo assim diferente, aquele culto, aquela sintonia. E ensinar pare, preste atenção no que eu estou falando, que eu quero lhe ensinar algo. Por quê? Porque essa palavra, ela vai lhe dar vida e vai lhe dar base para quando vier os ventos, quando vier as lutas, você está firmado no Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja. A palavra, ela fica aqui dentro de nós, na hora que nós precisamos, ela está lá em evidência. Verdade. E aí você vai ver que ele diz aqui, ó, o semeador semeia a palavra. Então, Jesus ele passava semeando, nós passamos semeando essa palavra. E estes são os que estão à beira do caminho, em que a palavra é semeada, mas ouvindo, imediatamente vem Satanás e tira. Na hora que a semente cai no solo, o que é que acontece? A ave vem e come. Irmãos, tem gente que entra e sai dentro da igreja e não consegue reter a palavra. É sério ou não é um negócio desse? Você diz, ai, fulano está tanto tempo, ainda leva fulano no culto, fulano vem, ai, fulano tanto tempo caminhando e tal, mas parece que nada fica, retém, porque o inimigo vem e arranca, é rápido. Lá no Rio Grande do Norte nós temos uma missionária muito conhecida, hoje eu não lembro o nome dela, mas o testemunho dela é lindo. E ela dizendo que aceitou Jesus 19 vezes. E na época eu estava orando por uma irmã minha. E a minha irmã já tinha se convertido umas 4 vezes, 5 vezes. E no dia que essa mulher contou, as 19 vezes que ela ia e voltava, não se firmava. E me deu uma alegria na alma, porque já fazia muitos anos que ela estava firme. Eu disse, se ela desviou 19 vezes, quantas vezes a palavra foi lançada nesse coração e o inimigo veio e arrebatou rápido. Eu disse, Senhor, eu sei que o Deus que salvou essa mulher, que deu essa estrutura, que hoje usa ela para dizer isso, é o mesmo Deus para resgatar a minha irmã. Glória. Aleluia. Aleluia. E hoje minha irmã está lá na casa do Senhor, regendo o conjunto, diaconisa da casa do Senhor. Mas quantas vezes ela foi lá e o inimigo reteve a palavra, rouba mesmo, é rápido demais, não deixa que o homem cega o entendimento. Abrindo parênteses, como psicólogo, deixa eu dizer uma coisa para você. A percepção do ser humano é algo muito tremendo. Outro dia a gente fazendo uma brincadeira entre mulheres, e eu disse assim, vem cá, cada um pega a mão da outra. Pega a mão da outra. Você está sentindo a sua mão ou a do outro? Todo mundo vai dizer a do outro. Você não tem a percepção do outro, você está tendo a percepção da sua mão. Você toca no outro, mas é a sua percepção, o seu cérebro, o seu sentido está sendo ativado. Você não tem a percepção do outro. Você está sentindo a sua percepção, a sua mão. E aí isso, no campo da mente, dentro da nossa realidade diária, quantas vezes nós perdemos palavras, situações de aprendizado tão importantes, porque nós não nos colocamos na posição de perceber, de buscar esse entendimento, essa percepção. E aí nós vamos ver aqui que, segundo ponto, então a semente foi lançada, caiu num solo rochoso lá, e aí o inimigo veio, arrebatou, e essa pessoa não guarda aquilo que foi pregado para a mente dela, a palavra que foi lançada. Segundo tipo de pessoa, a parte que caiu no terreno perigoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra era profunda, não era profunda. O que é que acontece? Não tem profundidade, não tem raiz. Mas deixa eu dar para você, abra aí, Salmo 92. Abra aí. O Salmo de número 92 é muito tremendo. E ele fala sobre Salmo de número 92. Olha que coisa tremenda. Ele diz aqui no verso 12 que o justo florescerá como a palmeira e ele crescerá como cedro do... Cedro de quê? Ei, imagine algo que cresce, demora, o crescimento é demorado. As raízes ficam 1,5 metro para baixo, enquanto para florescer
a cada 5 centímetros. Quantos anos leva para crescer? E esse crescimento nas raízes, ninguém está vendo. Ninguém está vendo o seu crescimento, ninguém está vendo você crescer. Mas eu quero dizer para você que dentro da sua realidade, o que você está vivendo, não importa o tempo que você já aprendeu, você continua crescendo. Glória a Deus. Nós que viemos de ministérios, que viemos chamados, missionários, nós que temos a experiência, um tempo com Deus, nós continuamos crescendo. Ei, crente não para de crescer. E você não tenha, presta atenção, não fique agoniado para que, meu Deus, ansioso, para que alguém veja que mesmo nessa trajetória que você está aqui, nessa fase que você está vivendo, que você está crescendo, que você está sendo abençoado. Eu só quero dizer para você, vá criando raízes, vá crescendo, vá crescendo, vá crescendo. Porque nós somos como o cedro do Líbano, a gente vai crescendo. O crescimento na ordem correta, daquilo que se é esperado da natureza, daquilo que realmente vem de Deus. Ei, quando você floresce, não há nada que destrua aquilo que Deus tem com você. Glória a Jesus. Porque é um crescimento ordenado, não desordenado. É um crescimento onde tem raiz, onde tem história, onde tem certeza, onde tem convicção. E nenhum vento, nenhum e qualquer coisa vai derrubar quem está firmado no Senhor. E quem é que firma? A palavra. É verdade. É a palavra. E aí, olha só o que acontece. Então vai lá, tem bastante terra, mas não criou raízes. Então o que acontece? Simplesmente, e logo brotou. Essa pessoa aqui, a pessoa lançou a palavra na igreja, já se alegrou rápido demais. Se emociona, chora, se alegrou com a palavra, brotou, começou a brotar rápido. Não tem essas pessoas que recebem todas as palavras que são pregadas? Se alegram com facilidade? Mas aí, olha só, o que acontece? Logo brotou, porque essa terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, saiu o que, igreja? Saiu o sol e o que? As plantas se queimaram e secaram. Não tinha raiz, não tinha se firmado. Sabe por quê? Porque precisa ter raiz. E essas pessoas ouviram a mensagem, recebem com alegria, mas pela falta dessa raiz, em pouco tempo, aparece uma aflição. Aparece uma luta, aparece um problema. Já sumiu da igreja. Porque não tem raiz, porque não se firmou. E isso nós precisamos, às vezes nós pregadores, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Principalmente pastor, a gente luta por alguém, traz para a igreja, se precisa vai buscar da porta, vai deixar, a gente faz tudo por aquela pessoa e parece que a palavra, ela vem para o culto, se alegra, Deus fala com ela, usa alguém, direciona a palavra e a gente como pastor a gente diz assim, pronto, agora vai caminhar, agora as coisas vão acontecer. Na outra semana a pessoa fala, não, eu estou triste, eu estou cabisbaixo, sei lá, é tanta luta. É assim ou não é, igreja? Então, nós precisamos entender que nós, como semeadores, nós vamos semear. E nem sempre essa palavra, eu estou rindo. Nem sempre essa palavra vai ser respondida à altura e no tempo que a gente realmente espera. Então, não fique triste não, só lance a semente. Porque o Espírito Santo se encarrega de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Verso seguinte, ele diz assim, que outra parte caiu em espinhos. Olha, irmão, presta atenção. A semente cai em espinho, cresce, mas é sufocar nas plantas e de forma que ela não deu fruto. Essas pessoas ouvem a palavra, mas as preocupações, a sedução do mundo, as riquezas. Olha, irmão, eu não sei vocês, mas a terceira opção, ela está sendo muito comum nos dias de hoje. As pessoas estão com pressa de trabalhar mais, de dar conta mais, de chegar a um lugar mais rápido. E há uma agonia de vida. E o pior é que quanto mais acelera esse sistema, menos chega a algum lugar. Ninguém vence na vida sem colocar Deus em primeiro lugar, irmão. A bênção do Senhor está primeiro Deus. Você vai ver lá no Antigo Testamento.
Primeiro Deus. Ei, amai o Senhor sobre todas as coisas. Ele podia dizer amai o Senhor sobre todas as pessoas. Ele diz amai o Senhor sobre todas as coisas. Ele está dizendo para mim, para você, vai ter hora que alguma coisa, pode ser uma coisa inclinada por uma pessoa inclinada por alguma coisa, mas tem algo no mundo material que está impulsionando você a se afastar de Deus. Quer ver uma coisa que tem afastado muitos homens? O trabalho. Ô irmão, Deus quer que todo mundo trabalhe. A gente não pode ser pesado em ninguém. Tinha ou não na igreja? Verdade, sim. Paulo pregava, tinha uma sede de pregar, aquela alegria de pregar. Mas Paulo, quando podia, não estava preso, ele trabalhava. Sim ou não? Verdade, sim. E ele diz lá em Filipenses, ele diz, eu não sou pesado a ninguém, eu aprendi a passar necessidade e ter abundância de dia. Eu me contento em todas as coisas. E ele ainda diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele tinha algum momento na vida que a igreja se lembrava dele, abençoava ele. Mas isso não fazia ele se acomodar. Deus quer que o homem realmente trabalhe. Que o homem seja provedor da sua casa. Hoje, na realidade, nós vivemos, provedores hoje são mulher, homem. A maioria dos casais hoje trabalha, é outra realidade. Pela própria dificuldade que nós temos enfrentado, é todo mundo dentro de casa se movendo. Mas uma coisa eu aprendi com os antigos, os meus pastores me ensinaram, que quando a gente for pedir uma porta a Deus, o primeiro critério de uma porta é, Senhor, me dá condições de estar na tua casa. E mesmo que você consiga uma coisa que lhe tire por algum momento e atrase no culto, faça você não chegar, mas você está lá dizendo, Senhor, eu não aceito isso, me ajude, faça um mover dentro dessa empresa, faça com que alguma coisa aconteça, eu tenha liberdade para fazer a tua obra. Glória a Deus. E Deus honra, irmão. Vocês creem que Deus honra nisso? Creio. Esse pedido? Creio, Jesus. Porque Tiago diz, ó, e vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Sabedoria para pedir. Ó, presta atenção. Quem coloca Deus acima de todas as coisas, não vai faltar portas abertas. Eu creio, é verdade. Não vai, irmãos. Não vai. Eu fiz faculdade no momento mais difícil da minha vida. Ó, eu chegava na igreja de 8 horas. Fazia o devocional de todos os funcionários da igreja. A igreja é muito grande. O pastor, quando chegasse, ele queria já todo mundo feito devocional. Chamava todos os funcionários. Entrava no gabinete, fazia o devocional. Quando terminava, eu atendia até 11, 11h30 da manhã. Atendendo casais ou atendendo mulheres. E aí, quando chegava meio-dia, eu fazia o culto do refrigério. E o meio-dia a 1. Não sei se alguém já foi em Natal. Mas lá tem uma cultura de culto de refrigério. De meio-dia a 1. E é um culto grande, muita gente, porque esse culto, a igreja é ao lado de empresas, e quem é crente, que na semana não tem condições de ir na igreja, eles tiravam a hora do almoço para estar conosco, se consagrando ao Senhor. É muito lindo o culto, de tudo que você imaginar de milagre, da glória de Deus manifesta. Olha, irmão, eu vi tanta coisa nesse tempo de milagre, porque a busca do homem para compreender a palavra, reter a palavra, vai gerar frutos na vida e na vida dos outros que estiveram ao redor. Amém. Nós somos árvore frutífera. E aí vamos lá entender o que ele diz aqui. E as preocupações, e querer crescer, e querer... Ó, eu terminava esse culto de refrigério de 1 hora, aí tinha sempre alguém querendo socorro, 2 horas chegava à faculdade, não dava tempo de almoçar, passava tarde, quando eu podia ainda lanchava lá, não podia, não dava, eu voltava para o culto da noite, se fosse segunda, quarta, sexta, eu tinha que voltar, dirigia o culto da noite ou pregava, eu chegava em casa 11 horas, meia-noite. Na época eu tinha um problema, diz meus filhos, eles dizem assim, que eu tenho um problema com limpeza. Eu digo, não, eu tenho um problema com sujeira. Não, a senhora é doente de limpeza, eu tenho um problema com sujeira. E aí eu lavava a minha casa de 1 da manhã até 2, 3h30, estudava, fazia os trabalhos, dormia 4, 5 horas da manhã, para 8 horas eu estava na igreja de novo. E 2 filhos pequenos. E eu fiz um voto a Deus, que a academia e nem o meu serviço na obra iria tirar essa alegria
buscar o entendimento da palavra e o fervor do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Porque tem muita gente se perdendo dentro. Tem uns que nem vêm. E tem uns que vêm e morrem dentro. Por quê? Porque virou ativismo. Está ali só fazendo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a palavra encontre um solo fértil. Aleluia. Aqui não tem terra seca. Nós somos solo fértil. Terra boa. E aqui você vai ver que essa preocupação com as coisas da vida, ela pode nos afastar de Deus. Ô irmãos, se não tem sabedoria, vamos pedir a Deus que Ele nos dá. E nos dá sem lançar em rosto. Está lá nas cartas de Tiago, cartas doutrinárias. E vamos lá, passando. E ainda caiu boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Essa pessoa é aquela que ouve entende e atende a mensagem. Tem pessoas, irmãos, que assim que a palavra chega aos seus ouvidos, desce ao coração, há um nível de compreensão, de aceitação tão boa, que a partir daquele momento a vida começa a mudar. Sim ou não? Sim. Vocês já conheceram pessoas que no primeiro culto que foi, recebeu a palavra e a partir daquele dia a vida deles nunca mais foi a mesma? Terra boa, aceitável. E eu quero que você abra aí em nome de Jesus, Salmo de número 51. Não vou falar sobre o salmista Davi, vou focar na semente, no semeador, na parábola. Mas vamos pensar aqui uma coisa junto. Ele está aqui dentro de um momento muito crítico. Quando o profeta Natan vem a ele, depois de um momento muito difícil na vida dele, e ele começa aqui, faz esse salmo aqui. Ele diz no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e limpa do meu pecado. Quando a palavra vem e a nossa terra é boa, a primeira coisa que essa palavra vai nos confrontar é com o nosso pecado. É verdade, Jesus. Glórias ao teu nome. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu não sou digno. Mas eu quero te dizer, Senhor, ele diz no versículo de número 7, ó, purifica-me com isopo. A gente sabe que existe um ritual de quem tinha lepra, que ele era curado, para evidenciar a cura da lepra, ele tem que voltar ao sacerdote fazer esse ritual com isopo. Então isso aqui tem um significado. Ele quer dizer assim: me lava, me purifica, confirma em mim a tua cura. Por quê? Porque ele tinha o coração de Davi, era uma terra boa. Mesmo que ele errasse, ele reconhecia que errava, mas ele queria logo se restaurar em Deus. Ele não conseguia viver sem estar na presença de Deus. É lindo, não é um negócio desse? Por isso que às vezes, se você for olhar a trajetória dele, tem hora que se a gente não olhar com o olhar, buscar um olhar de Deus para Davi, a gente fulminava Davi em pouco tempo. Sim ou não, igreja? Sim. Pastor, se eu quiser falar, vai lá, qualquer um, viu? Que o estudo não é só vertical, não, é horizontal também. Não é só eu não, vocês podem falar. Porque, olhem, essa palavra caindo numa terra boa vai ter mudança. Nunca mais a vida será a mesma. Glória a Deus. Tem pessoas, eu sinto muito, porque às vezes a gente ensina as pessoas a se questionar, a gente ensina as pessoas a rever os seus conceitos, a gente ensina as pessoas a parar e pensar de como pode melhorar a sua vida. Você já pensou como nós temos uma vida, segundo a palavra de Deus, abundante? Deus tem uma promessa de vida abundante para nós. E aí nós vamos entrar, já nesse final aqui, nessa parte seguinte. Por que é que a colheita é diferente? Essa última parte, por que a colheita é diferente? Olha só, a semente é genuína, o coração é honesto e bom. Então, o que nos leva a produzir em desigualdade? O que vocês acham que nos leva a produzir em desigualdade? Por que uns têm mais, outros têm menos? Pode falar, Simone, fica à vontade. Está gravado, mas...
que plantamos, como fazemos, como nos movemos. Diga, pastor Fábio aí. Agregue aí. Pode falar. Então, a colheita ela vai depender de como você se move, de como você faz. E eu trouxe aqui pra gente, ó, cresceu, deu boa colheita, 30, 60, 100 por 1. Às vezes a gente até na palavra de Deus fala sobre isso, mas a gente não para estudar o que é 30, 60, 100 por 1. Por que é que um recebeu 100? O que produz 100 é aquele que está ligado à videira. Abra aí, João 15. Alguém lê para mim. Ligado à videira, produz muito fruto, com continuidade, fruto que permanece. Produzir 100% é fazer o melhor possível. Não está ligado estritamente ao resultado visível, mas no sacrifício empenhado, na dedicação e no esforço. Nós estamos aqui hoje nesse culto. Aleluia. Quem veio fazer o culto, ele teve toda uma dinâmica. Independente de vir 10, 20, 30, 100, a dinâmica é a mesma, sim ou não? Há um desempenho, há um gasto de energia, há uma programação, há um envolvimento. E é isso que vai dizer o quanto você vai colher. Eu vejo as pessoas, mas de verdade, quem prega vive isso, quem louva vive isso. Eu acho tão lindo quando a irmã canta. Eu não, mas eu escuto muito isso com a Daça. A Daça, como é lindo. Mas será que quem acha lindo vai pagar o preço que a Daça passa para louvar como ela louva? Dá um mérito para ela. Mas ela mesmo tem 18 anos, desde quando ela começou a cantar, ela tem uma estrutura espiritual com Deus que eu fico de longe só olhando. Fulano, então prega que é a coisa mais linda, é profundo demais. Se a pregação for só conhecimento, mesmo assim ainda tem uma busca. Sim ou não? Porque aquela pessoa que tem um conhecimento, passou horas estudando, que manda mesmo os neurônios, fazendo ali, buscando compreensão. Uma vez eu estava estudando, olha, quando a gente começa a estudar, eu acho que a gente vai passando o tempo, a gente vai diminuindo, mas era 10 Bíblias. E eu li o mesmo versículo numa, e o mesmo versículo na outra, e o dicionário bíblico, e não sei o que, e tal. Aí uma vez ele chegou e disse assim: minha filha, pare com isso, você vai ficar doida. Aí eu disse: eu nunca vi ninguém endoidecer por causa da palavra, mas eu já vi muita gente perder a sanidade porque não lê a palavra. Já vi muita gente desesperada, muita gente tirar a vida porque não crê na palavra. Mas é essa busca. Quem prega, quem canta, quem evangeliza, quem fica na portaria, quem apenas ajuda no louvor, ministro. Irmã Rita, domingo, a senhora ajuda aí, não sei o que e tal. Foi na segunda parte, eu vou deixar ela no fogo. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro. Daqui a pouco estava a irmã Rita aqui ministrando, cantando também, tudo. Ou seja, ela saiu da zona de conforto dela. Ela saiu da zona de conforto dela, pegou o microfone e eu digo: é isso aí, Senhor. Essa desenvoltura, esse empenho. E aí você vai receber 100 se você buscar dessa forma. A 60, o que produz 60 é aquele que faz por obrigação e nada mais. Irmão, pior coisa. Existe um livrinho bem pequenininho, não sei se aqui tem, mas se você procurar, sei lá, livraria do Brasil você encontra. Vivendo abaixo da mediocridade. É uma palavra forte, mas é verdade. É uma linha onde tem o melhor aqui e o raso, ou quase nada aqui. E as pessoas se acostumam a fazer de qualquer jeito, criar, dá trabalho. Vamos fazer de qualquer jeito. Eu vi falando fazer assim, vamos fazer assim. Mas Deus quer que nós tenhamos identidade própria, entende? Sair dessa zona de conforto e pegar e fazer. Vocês entendem isso? Aleluia. Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Não importa se a Daça canta, tem esse dom, se ela tem essa desenvoltura, mas se eu tenho o poder dado por Deus de buscar e descer nessa fonte e receber uma porção, e essa porção ser usada para a glória dele. Entendimento. E aí,
terminando essa palavra, ele diz aqui, ó, tem alguns versículos, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. E aí ele diz aqui, ó, faz o que é obrigação e mais nada. Ele contenta-se com o fato de ter cumprido o dever, em detrimento do resultado. Enquadrando assim nas palavras de Jesus, e aí você vai ver a passagem em Lucas, como é importante, ele vem enriquecer com essa palavra, de que você precisa, se alguém chamar você para andar, é 1 quilômetro, vai 2. Não se conforme em fazer de qualquer jeito, fazer pouco. Eu sei que nós pastores que viemos de outra igreja, de país, então chega, está tudo pronto. Pelo menos nós temos um cuidado, né, em se mover. A gente tem um cuidado em não violar o espaço do outro. A gente tem esse cuidado de entrar na porta quando ela está aberta. Se não estiver aberta, a gente não forçar a porta. Isso é maturidade, discernimento, sabedoria. Eu sou horrível para abrir porta, irmão. Eu sou aquele tipo de crente que queria que Deus abrisse as portas tudo para mim. Eu só entrar e depois que ele escancarasse, eu abria. Mas nem sempre tem hora que a gente tem que abrir, né? Pegar na maçaneta e abrir. Glória a Jesus. Eu vivi uma experiência, foi resolver no negócio do governo de Natal, que é, meu Deus, eu acho que é um quarteirão de porta. E alguém me disse qual era a porta e no caminho eu esqueci qual era a porta. Aí eu olhei aquele milhão de portas, uma na frente da outra, eu disse, vou passar uma semana aqui dentro. Primeiro que eu não vou ter coragem de abrir nenhuma porta, porque eu não sei o que é que eu vou encontrar depois dela. Por isso que a gente não pode empurrar, a gente não pode forçar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O campo é grande, a seara é grande e poucos são ceifeiros. Esta obra em Portugal precisa de nós. É verdade, Jesus. Precisa de nós. Eu amo ter unidade com igrejas de placas diferentes. Nós somos diferentes, falamos diferente, pregamos diferente, cantamos diferente. Mas essa palavra ele está dizendo aqui, não faça só o que lhe pediram, não. O que tu está precisando? Eu quero que você fique na portaria, mas eu posso botar água? Eu posso agitar o púlpito? Eu posso... Vai devagarinho. Eu tenho dificuldade de abrir porta, então eu vou devagarinho. Eu vou ver que um menino meio envergonhado vai pedir uma coisa ao pai. Por quê? Porque eu tenho cuidado de não ser invasiva. Então, você precisa dar mais do que ele pede. E o de 30? Irmão, que nenhum de nós sejamos esse. O de 30, esse percentual foi o mínimo apresentado por Jesus. Ele não mencionou, neste caso, uma produção inferior. Embora há muitos cristãos que não produzem nem o mínimo, 30%, como aquele servo da parábola dos talentos, que na pior das hipóteses, eles deveriam o quê? Ele deveria ter aplicado o dinheiro no banco, para que quando o seu servo voltasse, recebesse os juros. Tivesse algo a mais. Mas enterra talento. Então, para finalizar, eu quero só ler esse versículo, que também nós já abrimos lá, mas eu quero ler ele aqui, que Davi fala. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Dê o seu melhor. Que essa semente que foi lançada no seu coração, ela venha produzir. Não vou dizer a 30 e nem vou dizer a 60. Eu vou dizer a 100 por 1. Que você seja o semeador que lançou a semente e vai dar 100% de colheita. Em nome de Jesus, que você seja... Pode ficar perto, pastor, pode vir para cá, se eu ver. Que você seja aquela pessoa que onde coloca a planta do pé, que você prospere. Que muitas vidas sejam rendidas aos pés do Senhor através da sua vida. Que o que você fez lá no passado, pode ser um passado de um mês, de um ano, de 2 anos, vai ser muito pequeno com o que Deus ainda vai fazer com você na terra. Amém, igreja? Então guarda essa palavra, que o teu coração seja uma terra boa e que isso seja aplicável. Não guarda, mas aplica. Aplica, retém ela e aplica no dia a dia. Essa palavra é aplicável. E que quanto mais nós aplicamos, mais nós crescemos. E aí a igreja vai crescer através de você. A igreja vai criar uma nova trajetória, um novo rumo, um fortalecimento através de quê? De nós. Deixa eu dar uma coisa para vocês. Se nós vencermos as dificuldades que nós temos em Portugal, que não são poucas. Sabe aquele jogo do Super Mario? Ele passa uma fase, aí a vida de novo. Super Mario, tem hora que a gente parece estar em Super Mario.
desafio, e desafio, e desafio. E às vezes a vidinha vai lá, mas o Senhor renova de novo. Mas através da palavra seremos renovados. Que Deus abençoe vocês. Vocês deixaram que vai ter amanhã. Bem, Senhor, que tudo pode.